No último vídeo, nós resolvemos um problema muito comum, que é como a gente juntar abas do Excel em apenas um arquivo, né, em apenas uma tabela. Hoje eu vou mostrar para vocês como resolver um problema muito similar e muito comum também, mas juntando arquivos do Excel, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui uma pasta com arquivos de janeiro, né? Ele não está em ordem aqui, mas é de janeiro até dezembro. E são arquivos de faturamento. São os mesmos arquivos que a gente trabalhou no último vídeo, né? Então eu tenho aqui também, ó, os meus dados aqui de unidades vendidas, preço de fabricação, preço de venda, mas nesse caso, cada arquivo é um mês. É o mesmo problema. Se eu quiser fazer uma análise do ano inteiro, eu preciso juntar todos esses arquivos, às vezes de uma forma manual, demorada e tudo mais, mas aqui a gente está aprendendo a ter produtividade, né? Então, da mesma forma que a gente fez juntando as abas, eu vou abrir aqui um arquivo novo do Excel, né, um arquivo em branco. Vou vir aqui em dados, obter dados, e da mesma forma, ó, eu vou vir aqui em do arquivo e da pasta. Ou seja, eu vou direcionar para esse Excel aqui a minha pasta, né? Então, ó, eu tenho uma pasta aqui que se chama Juntando Arquivos, e dentro dessa pasta estão aqueles meus 12 arquivos lá de janeiro até dezembro, tá bom? Então eu vou abrir, ele está rodando, e aqui ele já me mostra ó, todos os arquivos que eu tenho aqui dentro, né, daquela pasta que eu direcionei. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar dados. Dependendo do caso, você pode clicar aqui em combinar, que ele vai funcionar também. Mas eu recomendo você fazer dessa forma, porque eu acho ela mais segura e geralmente ela vai abranger mais opções aí dos arquivos que você estiver trabalhando, tá bom? Então vem aqui em transformar dados, vai abrir o Power Query pra gente. Beleza, ó. No caso para juntar abas, né, do último vídeo, ele vai aparecer somente um arquivo aqui. Nesse caso, como temos 12 arquivos, ele vai aparecer os 12 aqui pra gente, tá bom? Então, ó, do mesmo jeito, é muito similar, tá? Eu vou vir aqui em adicionar coluna, vou vir em coluna personalizada e vou chamar aqui, ó, de juntando arquivos. E nesse caso, ó, também é um arquivo em Excel, então eu vou usar a mesma fórmula. Se você tiver, por exemplo, um arquivo CSV, tem outras funções para isso, né? Mas aí você pode pesquisar, tanto digitando aqui, que ele vai te dar algumas opções, tá vendo? Ou no Google, na documentação também, você acha isso com bastante facilidade. No nosso caso aqui vai ser um Excel.workbook. Aqui. Vou abrir o parênteses. Do mesmo jeito, ó, eu vou indicar aqui no parênteses a minha coluna que tem um conteúdo binário, né? Então é a coluna Content. Vou clicar aqui 2 vezes. Fechar o parênteses, não deu nenhum erro, então tá tudo certinho. Ó. Agora eu vou dar um OK. Ele vai criar aqui uma coluna com uma tabela pra gente. Vou vir aqui, ó, nesse ícone de expandir essas tabelas. Mesma coisa, ele vai me indicar aqui qual que é o conteúdo que eu quero expandir. O nome, os dados, o item, o tipo, né? Então, dependendo aí, você pode utilizar esses também. No nosso caso, também vou utilizar o nome e os dados. E vou dar um OK. Ó, da mesma forma que aconteceu lá com as nossas abas, aqui no nome você vê que ele duplicou, né? Então, para evitar problema, eu vou filtrar aqui no nome essas linhas que tem esse XLNM, tá bom? Só desmarcar aqui que ele já filtra pra gente. Beleza, então tenho aqui meus 12 arquivos e eu vou ir um pouquinho mais para frente, ele tem uma outra tabela com os dados. Então, quando eu clicar aqui ó, em expandir esses dados, ele já vai trazer para mim as colunas de cada arquivo, né, certinho, e vai fazer o trabalho bem rápido, igual eu comentei com vocês, muito parecido também com o das abas, tá bom? Então, vou dar um OK. Ele já expandiu aqui pra gente, tá? São as colunas.
Aí vou fazer o seguinte, vou apagar essas outras colunas aqui, que vão ficar redundantes para a gente. Vou deixar só até a coluna nome, né? Então, eu seleciono aqui a primeira coluna, venho até a coluna que eu quero apagar, pressiono Shift e clico na última coluna. Ele seleciona tudo para mim. Vou clicar com o botão direito, remover colunas. E agora o mesmo trabalho de transformação aqui dos dados. Então, ele não reconheceu a primeira linha como título, né? Então, a gente vai vir aqui, nessa tabelinha, usar primeira linha como cabeçalho. Então, ele já pegou a minha primeira linha aqui, já colocou ela como cabeçalho. Vou vir aqui, ó, em filtrar. Então vamos analisar se aconteceu o mesmo lá com quando a gente estava juntando as abas. Será que quando muda o mês, ele está repetindo o título? Vamos ver. Aqui, ó, está repetindo o título. Então, a gente vai ter que fazer esse filtro aqui também. Não se preocupa muito porque como na nossa pasta ele estava em ordem alfabética, ele trouxe nessa ordem, mas para nossa análise aqui pouco importa, tá bom? Então, vou selecionar aqui, ó, essa coluna segmento e vou tirar as linhas que tem o título segmento. Então, ele já vai filtrar tudo para mim. Beleza. Vamos conferir se deu certinho, né? Se tiver dado tudo certo, que como são os mesmos arquivos do vídeo anterior, tem que ter 525 linhas. Beleza, certinho. E agora é o trabalho de fazer essa transformação aqui dos tipos das colunas, né? O tipo de dado que tem em cada coluna. Então, eu vou apagar aqui, ó, esse tipo de dado aqui que ele reconheceu sozinho, né? Vou excluir. Vou apertar Ctrl mais A. Aí ele selecionou todas as colunas para mim. Vou vir aqui em transformar, detectar tipos de dados. Beleza, ele detecta aqui muitos bem certinho, né? Mas esses, principalmente aqui, os que são algum preço, ele não detectou certo. Então a gente vai fazer essa alteração aqui rapidinho. Colocar como moeda. Preço de venda, moeda também. A venda bruta como moeda, os descontos como moeda, o preço de venda como moeda, a venda, né, na verdade, como moeda, o custo dos bens vendidos também como moeda, o lucro também é uma moeda, e agora temos a data, o número do mês e o nome do mês, né? Então aqui, se você quiser, por exemplo, classificar por mês, né, então a gente pode classificar por essa coluna aqui, que é o número do mês. Então é só eu clicar aqui, por exemplo, na seta e classificar em ordem crescente. Então já vou ter aqui de janeiro até dezembro, tá? Então já está juntado, nosso trabalho já está feito. Como eu disse, isso aqui é para a gente ganhar tempo, ganhar produtividade. Isso foi de uma forma muito rápida, né? Então vem aqui em página inicial, fechar e carregar. Ele vai carregar os dados aqui para mim. Beleza, tudo certinho. Já tenho os meus dados aqui de janeiro até dezembro, tá? Então aqui a gente facilita muito o nosso trabalho, que muitas vezes a gente fazia de forma manual, repetitiva, demorada, né? Como eu disse, se eu quisesse analisar vários períodos aqui, por exemplo, de 2015 até 2023. Imagina se eu tivesse que pegar arquivo por arquivo, copiar e colar um abaixo do outro, né? Que a gente ganha tempo e a gente consegue fazer as coisas com muito mais qualidade, né? Então, espero ter ajudado vocês a resolver problemas do dia a dia. Então, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhem, deixem comentários, dêem um like, né? E eu vou deixar o arquivo na descrição do vídeo e vou deixar também o link para o meu curso de Power BI, se você quiser aprender mais sobre esse assunto, tá bom? Grande abraço e até mais!